Salmo de número 78 e o verso 70. Os irmãos abrem a sua Bíblia, o Salmo de número 78 e o verso de número 70. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Eu vou ler, irmãos, os irmãos acompanhem. Verso 70 do Salmo de número 78. Também escolheu a Davi, seu servo, e o homem dos redis das ovelhas. Tirou-os do cuidado das ovelhas de suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade de seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Irmãos, eu li esse salmo alguns dias atrás e ele me chamou muita atenção. Os irmãos sabem que Davi, ele foi um homem instruído por Deus, um homem que temia a Deus, e o próprio Deus considerou um homem segundo o seu coração. Na história de Davi a gente tira muitas experiências. A gente sabe que Davi ele foi rei de Israel por muito tempo, um rei que Deus o escolheu. E através da vida de Davi a gente aprende muitas coisas. Observando, por exemplo, a oração de Davi ali no Salmo de número 51, onde ele se humilha diante de Deus e pede para que Deus o abençoe, que Deus o perdoasse pelas suas transgressões e que Deus não retirasse dele o seu espírito. É uma forma onde ele se humilhou diante da presença de Deus, e Deus com certeza achou graça na vida de Davi. E olhando para esse salmo aqui, irmãos, de número 78 e o verso 70, aqui o texto diz que Deus escolheu a Davi, o seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. Baseado nesses três versos aqui, irmãos, nós tiramos muita qualidade da vida de Davi. Por exemplo, Davi, irmãos, não era para ser rei de Israel, porque ele não era da mesma linhagem de Davi, de Saul. Mas quando Deus escolhe, irmãos, Ele que escolhe. Muitas vezes o homem aponta: eu quero que esse seja alguma coisa. Mas quando Deus escolhe, Ele olha para o homem, vê que lá na frente ele vai servir Ele com alegria, vai servir o povo com alegria e vai ser bem sucedido. Na verdade, quem que seria o rei de Israel para assumir o lugar de Saul? Seria o seu filho, o Jonatas. Mas Deus olhou para Davi e disse: não, esse moço é o moço que vai fazer uma nação santa, uma nação que me adore, que preste culto ao meu nome, uma nação que teme ao Senhor, que vai me temer. E Salomão escrevendo em Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, dizendo o seguinte: que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E Davi ele temia a Deus. E através do seu temor a Deus, Deus deu a ele sabedoria, discernimento de como conduzir o povo, de como liderar o povo como uma nação tão grande como era Israel naquela época. Então, Davi não era para ser rei, mas a Bíblia diz aqui no verso 70 que escolheu a Davi, o seu servo, lá dos redis das ovelhas. Então, ou seja, quando Deus olha para o homem, irmãos, Ele olha e vê você não como você vê. E o próprio Deus, escrevendo a palavra de Deus lá em Samuel, Deus não olha pela aparência, Deus olha por nosso interior. Se eu olhar aqui pelo rosto dos irmãos, eu estou vendo aqui o exterior dos irmãos. Eu não sei aquilo que você está pensando, mas Deus, através da sua onisciência, Ele conhece o profundo e o escondido lá dentro do nosso coração. Então o Senhor Ele conhece cada vida. Assim como Ele conhecia Saul, Ele também conhecia Davi. E através de Davi Ele escolheu um homem para governar Israel. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, convicção.
A Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ou seja, você está aqui, mas Deus já sabia que você iria estar aqui. Então Deus escolheu você para estar aqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor. Talvez olhando para você, pela nossa natureza humana, de falhos que somos, pecadores que somos, mas entre a graça e a misericórdia de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Davi. Então, se você acha que não é ninguém, você é um servo do Senhor, uma pessoa escolhida por Deus, que Deus levantou para fazer a sua obra e glorificar o seu nome, e acima de tudo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Uma segunda qualidade que o texto nos afirma aqui, da vida de Davi: Deus o tirou de trás das ovelhas. Aqui o verso de número 70 diz o seguinte: o Senhor o tomou atrás dos redis das ovelhas. Ou seja, Deus olhou para Davi e viu que Davi fazia as coisas com qualidade. Ele era um pastor de ovelhas. Deus pensou: se o Davi está cuidando das ovelhas bem, com certeza ele vai reinar o povo de Israel bem também. Ou seja, Deus lá do céu viu em Davi um referencial. Poderia ter escolhido os irmãos de Davi, que eram homens formosos, homens de guerra, homens que já eram experimentados nas guerras, um homem que já tinha enfrentado outras guerras. Mas Deus vê lá Davi, de trás das ovelhas, e chama Samuel: vai lá na casa de Jessé, o Belamita, que dentre dos filhos de Jessé eu vou escolher um rei para governar sobre o povo de Israel. E a Bíblia diz que o Samuel vai lá na casa de Jessé, passa todos os irmãos de Davi. Aí entra a questão: passou todos. E Samuel pergunta: cadê? Acabaram-se os jovens ou os mancebos? Aí o pai de Davi diz: ainda tem um menor que está lá apacentando as ovelhas. Foi quando o coração de Samuel se alegrou, porque ainda tinha alguém para passar. E todos os que passaram, nenhum o Senhor tinha falado com Samuel. Então, irmãos, eu entendo o seguinte: que Deus está olhando pelo que aquilo que a gente pode fazer para Ele amanhã. Muitas vezes a gente acha que é capaz, a gente acha que pelo nosso conhecimento, pelas nossas qualidades que temos, somos capazes de fazer alguma coisa. Assim como os irmãos de Davi, por ser homens experimentados, homens que já guerrearam algumas vezes, tiveram algumas vitórias, mas o Senhor estava olhando lá dentro do coração o que Ele poderia fazer lá na frente para o povo de Israel. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que você pode fazer mais por Ele, que você tem qualidade e pode exercer a obra do Senhor, assim como Deus tirou Davi lá de trás dos redis das ovelhas. Aleluia. Uma coisa interessante também que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, que Deus achou Davi servindo antes de ser rei. Aqui no verso 71 diz o seguinte: tirou dos cuidados das ovelhas e de suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo de Israel, a sua herança. Ou seja, antes de Davi reinar, ele já estava lá, trabalhando, pastoreando ovelhas e fazendo com amor. Eu sempre digo para os irmãos aqui, irmãos, se a gente cuidar das coisas de Deus com alegria, com amor, se a gente cuidar das coisas de Deus como a gente cuida das nossas, Deus certamente nunca vai deixar faltar nada para nós. Certamente Ele vai cuidar das nossas coisas. Então, irmãos, o segredo de ser abençoado é cuidar das coisas de Deus, com amor, com alegria, com dedicação. E Deus certamente vai nos abençoar. Então, antes de Davi ser rei, antes dele servir o povo, ele serviu o seu pai. Ele honrou o seu pai, trabalhando lá na casa do seu pai, cuidando das ovelhas. Então, irmãos, um dos segredos: a gente nunca vai chegar no patamar alto sem antes nós se humilharmos, sem antes nós passarmos da escola de Deus. E a escola de Deus é o que? Orando, meditando na palavra, fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando a palavra do Senhor. A gente nunca vai chegar a ser um pastor sem antes a gente ser ovelha, sem antes a gente aprender
como ser um pastor. E a gente aprende a ser pastor como? Evangelizando, discipulando. Quantas pessoas hoje, quando a gente vê nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, quantas pessoas a gente vê hoje se drogando, a marginalidade está de uma forma tão grande, e às vezes nós queremos, uma grande parte, é só estar aqui de domingo, às vezes culto cheio, ou um dia onde tem muitas pessoas, mas o Senhor Ele quer ver nós, irmãos, primeiro, servindo, lá fora, evangelizando o mundo lá fora, as pessoas que estão carentes. E o Senhor, vendo a gente fazer isso com alegria, Ele vai trazer a gente, nós como pessoas, nos exaltar. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Deus exalta aquele que se humilha. E se você quer ser um homem exaltado pelo Senhor, primeiro a gente precisa servir. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, aprenda a servir, que você vai ser servido. Quando a gente aprender a servir, com certeza a gente vai ser servido, porque a Bíblia ensina isso, é a lei da semeadura. Plantar, irmãos, é obrigação, ou melhor, plantar é opção, mas colher é obrigação. Todos colhem, mas só colhem aquilo que planta. E Davi, o texto diz que ele apacentou a casa de Jacó, o povo de Israel, a sua herança. Uma outra qualidade que eu vejo aqui na vida de Davi: Davi foi achado por Deus no pior lugar da região de Belém, ou seja, ele estava lá no pasto, ele não estava lá na cidade, ele não estava lá no campo onde estavam os soldados, onde estava lá o filisteu, para perseguir o exército de Israel, mas ele estava lá no pasto, apacentando ovelhas. E lá, uma coisa interessante, irmãos, que lá no deserto, no pasto onde ele estava, não tinha holofotes, não tinha ninguém filmando ele lá de como ele cuidava das ovelhas, de como ele tirava os carrapichos das ovelhas, de como ele tratava das ovelhas. Mas Deus, Ele via tudo. Irmãos, uma folhinha, um fio de cabelo que nós pegarmos dentro da casa do Senhor, de coração, muitas vezes o pastor não vê, ninguém está vendo, mas o Senhor estava vendo. É por isso que Deus retratou Davi, um homem segundo o coração dele, porque ele fazia as coisas com amor, e ele estava lá na pior situação de Belém, mas de lá o Senhor estava vendo Davi. Então, irmão, se você acha que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Aleluia. E no tempo certo Ele nos exalta. No tempo certo Deus nos exalta. O segredo é nós confiarmos neles e acreditar que o melhor de Deus está por vir em nossas vidas. Às vezes, irmãos, eu como homem, às vezes falho em parabenizar você pelo trabalho que você faz, mas o Senhor não, Ele não esquece. O Senhor vê tudo, e vai chegar o dia que Ele vai nos exaltar. Com certeza, irmãos, faz a obra de Deus com alegria, que Deus vai te ver, vai te exaltar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Glória a Deus. Outra qualidade da vida de Davi: Davi enfrentou o leão para cuidar das ovelhas, e enfrentou o urso também para defender as ovelhas. Ou seja, irmãos, Davi, ele enfrentou o urso, ou melhor, ele arriscou a sua vida pelas ovelhas do seu pai. Se os ursos, irmãos, tivessem devorado as ovelhas, ia ser uma, tinha muitas, mas ele falou: não, eu preciso cuidar. E Deus, sabendo que Davi estava ali fazendo com amor, deu força a ele para matar o urso e matar o leão. Imagine, irmãos, pensa nós como seres humanos, quem é que vai ter coragem de enfrentar um urso? Naquela época não tinha metralhadora, armas de fogo como tem hoje, mas ele foi lá e enfrentou o urso e foi vitorioso. Na verdade, irmão, Deus estava dando uma experiência para Davi, porque ele ia ter que ter uma experiência para contar com Saul lá na hora de enfrentar o gigante Golias. Então, irmãos, tudo que acontece em nossas vidas é plano de Deus. Aí quando ele chega lá em frente da batalha, vê aquele monte de homens lá com medo do filisteu. Ele chega lá: eu quero lutar contra esse homem. Quem é esse circunciso que está pelejando contra o exército de Deus vivo? Ou seja, está brincando com Deus, irmãos. E Davi se sentiu um herói em matar aquele urso
e matar aquele leão. E Deus deu a oportunidade para Davi vencer o gigante Golias. Então, irmãos, tudo tem um plano do Senhor. Hoje a gente não vai encontrar nenhum gigante para a gente usar armas de fogo para matar. Mas o gigante hoje, às vezes as pessoas que se levantam contra nós, é uma provação que a gente passa, às vezes é um problema na família, às vezes até mesmo problema dentro da igreja, um irmão, às vezes que a gente se destaca, alguém olha para nós e não gosta porque a gente se destaca, mas com a força de Deus a gente vai a cada dia alcançando sua misericórdia e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Então, irmãos, o segredo: cuide das coisas de Deus, defenda a obra de Deus com amor. Se for preciso, faça o impossível, assim como Davi fez, e ele foi vitorioso no nome de Jesus. Uma coisa interessante também que o texto diz, irmãos: Davi foi escolhido para fazer. Só que interessante que primeiro ele fez. Quando Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, ele ficou quietinho lá, esperou o tempo dele. E ele foi honrado por Deus, irmãos, gradativamente. Dia após dia, Davi foi honrado por Deus. Ele primeiro, quando ele foi consagrado rei, ungido rei, ele não procurou holofotes. Ele não procurou naquela época lá os meios de comunicação para sair, para as pessoas divulgar. Não, agora Davi é o rei de Israel. Ele respeitou o reinado de Saul. E o próprio povo, irmãos, reconheceu o reinado de Davi. Lembra quando ele matou o gigante? O povo gritava: olha, Saul matou 1000, Davi matou seus 10 milhares. E isso já foi criando uma certa inveja no coração de Saul para perseguir Davi. Mas tudo isso, irmãos, ele estava sendo lapidado. Deus estava permitindo isso para quando ele assumisse o reinado de verdade, os outros inimigos iam lutar contra ele, ele ia ter forças, ia ter sabedoria para discernir o que Deus queria para o seu povo e como aconselhar os seus soldados a se destacar em uma guerra, a como vencer uma guerra. Então, irmãos, eu entendo o seguinte: às vezes a gente passa por uma prova, a gente acha que vai ser o fim do mundo para nós. O mundo acabou, não tem mais para onde correr, Deus não está falando mais comigo. Mas muito pelo contrário, Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós que não estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir Deus falar conosco e mostrar para nós aquilo que a gente precisa ouvir. Então o segredo é nós estarmos atentos à voz de Deus para nossas vidas. E Davi, irmãos, ele foi escolhido para fazer, com certeza, mas antes ele fez. Então, irmãos, eu entendo o seguinte: muitas pessoas hoje, infelizmente, ele quer se auto-destacar, quer estar sempre por cima, esquece que tem que começar por baixo. As nossas igrejas, por exemplo, na Assembleia de Deus, para você chegar ao cargo de pastor hoje, irmãos, vai anos, muitos anos. Para você chegar hoje, por exemplo, presbítero, não é se aceitou Jesus hoje, amanhã é. Isso tem que, é um processo. E esse processo é o tempo que define isso daí. E a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E Davi soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Ele soube esperar até que Saul morresse para ele assumir de vez o trono. E Deus foi com ele. E o Deus que foi com Davi, irmãos, é o Deus que é comigo, é o Deus que é com você, é o Deus que trabalha pelas nossas causas, é o Deus que trabalha pela nossa família, é o Deus que trabalha pelos membros desta igreja, é o Deus que trabalha pela sociedade aqui do nosso bairro, Jardim Minnesota, é o Deus que trabalha pelo Matão, pelo Brasil, pelo mundo, é o Deus que está sempre velando por nós. Então o segredo é nós confiarmos, é termos o Senhor, como ele escreveu o próprio Davi, o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar.